Irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos pastores, reverendo Diogo e reverendo Zé Maria, puderam estar aqui hoje e foi-me então dado essa tarefa de poder trazer a mensagem desta manhã. Nós vamos fazer leitura da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, dos versos de 11 a 14. Vou ler, os irmãos acompanhem atentamente. Gálatas capítulo 2, versos de 11 a 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos alegramos, ó Pai, porque estamos na presença do Senhor, que és o Criador de todas as coisas, o Deus da nossa salvação, que nos deu a redenção em Cristo Jesus. Ó Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, por este grande privilégio de podermos nos apresentar, assim como nós somos e apesar de nós, ó Deus, como teus filhos, na tua presença. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus tão bondoso e tão amoroso para conosco, que tem cuidado de nós. Clamamos, ó Deus, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, ó Deus, que contraíram o vírus, estão se recuperando, ó Deus, pela tua graça, todos eles, ó Deus, têm tido sintomas leves, ó Pai. Rogamos que o Senhor preserve cada um dos nossos irmãos, dando-lhes plena recuperação. Que tão logo, ó Pai, esses nossos irmãos estejam aqui no nosso meio, podendo, assim como a dona Welda, contar das tuas bênçãos, da cura, ó Deus, da restauração e do cuidado do Senhor conosco. Obrigado, ó Pai, e olhe para cada um de nós, os demais irmãos que se encontram também enfermos com outros problemas, outras doenças, ó Pai. Sê com cada um deles, ó Deus, segundo o teu querer, a tua misericórdia, ó Deus, age graciosamente com os nossos irmãos, ó Pai. Abençoa-nos todos nesta hora, quando ouviremos a tua voz. Ó Deus, a tua palavra está diante de nós. Eu, ó Deus, não tenho a capacidade, ó Pai, necessária, ó Deus, para expressar tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para nos falar nesta noite, ó Pai, mas eu rogo que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor me use a cada um dos meus irmãos, ó Deus, dando-lhes, ó Pai, através do Teu poder, da Tua graça, que suas mentes e corações estejam cativas à palavra do Senhor, ao Evangelho do Senhor. E apesar de nós, usa-nos para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, através do texto que nós lemos, texto de Gálatas, nós queremos nesta manhã falar um pouco da unidade que o Evangelho é capaz de promover, mesmo em meio aos nossos pecados, às nossas dificuldades e às nossas falhas. O Evangelho é capaz de produzir uma unidade
que não é própria da nossa natureza. E é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã, a partir do texto que nós lemos. Esta é uma carta que Paulo escreveu com o propósito de fazer a defesa do Evangelho, de defender o verdadeiro Evangelho. Portanto, Paulo faz aqui uma exposição do Evangelho nesta carta. Ao longo desta carta, quem já teve a oportunidade de ler, ou quem quiser ler esta carta, vai poder perceber como que Paulo faz aqui uma exposição do Evangelho, do que é o Evangelho, da importância do Evangelho na vida de cada um de nós. Então, Paulo, ele evangeliza os crentes através dessa carta. E aí você pode se perguntar, mas eu já fui evangelizado, eu estou aqui na igreja, eu sou um crente, confesso, eu já me batizei, eu já professei a fé em Cristo Jesus diante de toda a igreja, eu já fui evangelizado, eu não preciso ser evangelizado. Mas a compreensão que nós temos, e principalmente a partir do que Paulo expressa nesta carta, é que nós precisamos sim ser evangelizados, mesmo nós, os crentes em Cristo Jesus. Nós entramos no reino de Deus pelas portas do Evangelho, isso é verdade, todos nós aqui entramos, na igreja pelas portas do Evangelho, entramos no reino de Deus pelas portas do Evangelho, mas nós precisamos ser constantemente evangelizados, porque é o Evangelho. O Evangelho, ele é a maneira pela qual nós vivemos no reino de Deus. É a forma pela qual nós vivemos no reino de Deus. Não há como viver uma outra vida cristã que não seja pelo Evangelho, que não seja o Evangelho nos guiando e nos direcionando. Então, dessa maneira, Paulo faz essa defesa do Evangelho, nessa perspectiva. E eu queria trazer aqui 3 dados importantes para nós entendermos o contexto histórico desta carta, Quem esteve aqui na quinta-feira já ouviu essa parte, vai ouvir novamente, porque é importante para a gente entender o contexto da carta aos Gálatas. Vou limpar a garganta aqui. Esses 3 dados, o primeiro deles é que a carta, ela trata de uma divisão social e racial nas igrejas da Galácia, os destinatários desta carta. Então, o que acontece é que os primeiros cristãos, que surgiram lá de Jerusalém, eles eram judeus, a grande maioria, ou se não todos ali, primeiramente eram judeus. Mas à medida que o evangelho vai avançando, que o evangelho vai sendo disseminado a partir desse centro de Jerusalém, uma quantidade muito grande de gentio vai se convertendo ao evangelho, vai se convertendo a Cristo. E eles começam então a receber a Cristo e vão começando a participar da igreja. Contudo, nesse contexto e nesse meio, e particularmente aqui, nessa região da Galácia, alguns mestres, eles estavam agora insistindo que esses cristãos gentios praticassem os costumes e as cerimônias que eram próprias dos judeus. Que eles praticassem aquelas cerimônias tradicionais lá, dada do tempo de Moisés. E como a gente vai ver durante a exposição, isso não era mais necessário, mas alguns judeus ainda faziam assim. Então eles ensinavam que os gentios tinham que observar a lei dos alimentos, a lei de circuncisão, para que eles fossem plenamente aceitos por Deus. E aqui está o grande problema. Eram obrigados a fazer como os judeus, porque se eles não fizessem conforme as leis cerimoniais, conforme alguns aspectos da lei moral, eles não seriam plenamente aceitos por Deus, ou seja, eles não seriam salvos, se eles assim não fizessem, eles não seriam agradáveis a Deus. E um segundo aspecto é que, embora essa controvérsia, ela nos pareça, essa controvérsia específica entre judeus e gentios, ela pareça muito remota, muito distante de nós, não é algo comum no nosso meio,
não é o problema que a gente vive aqui no dia a dia. Irmãos judeus e gentios, e a gente tentando convencer um lado e outro de praticar de tal forma ou de outra. Não é, né? Nós não temos aqui um grupo de judeus e outros de gentios. Não é o nosso caso. Então isso parece algo muito longe de nós. Mas o fato é que Paulo tratou dessa controvérsia como uma verdade eterna de maior importância. Então Paulo vem ensinar aqui, através dessa controvérsia, que as divisões, a desunião lá nas igrejas da Galácia, elas se davam por conta de uma confusão acerca da natureza do Evangelho. Esse atrito, essa controvérsia estava ferindo o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho que Cristo anunciou e que agora os apóstolos continuam a anunciar. Então é isto que está em jogo. Então, quando esses mestres insistiam que precisava de Cristo e de algo mais para ser aceito diante de Deus, como um requisito, né, para ser plenamente aceito diante de Deus, eles estavam apresentando um modo diferente do Evangelho. Não era o Evangelho da qual Paulo disse que não se envergonha. Nós acabamos de ler durante a liturgia. Mas, como Paulo diz aqui no capítulo 1, versículo 6, era um outro Evangelho. Esse era um outro Evangelho, em relação àquele que Paulo já havia anunciado. Então, esse Evangelho, que não é o Evangelho verdadeiro, que era diferente, estava criando divisões e conflitos culturais no seio da igreja. E Paulo, então, ele luta contra isso. Paulo, ele luta, mas ele não luta de uma forma, digamos assim, muito serena, não. Paulo é muito enérgico aqui. O apóstolo Paulo vai ser bastante contundente, bastante duro nas suas afirmações. Lá no capítulo 1, versículo 6, ele diz que ele está admirado. Ele usa uma expressão que ele está admirado com essas coisas que estão acontecendo. Ele está admirado como que esses irmãos estão passando muito rápido de um evangelho do verdadeiro para um outro evangelho. No capítulo 1, versículo 7, ele fala que esses crentes estão perturbados. Eles estão perturbados por causa dos que pervertem o verdadeiro evangelho. Ele amaldiçoa esses que pervertem o evangelho, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Seja anátema, sejam amaldiçoados os que assim procedem. Ele chama de insensatos, no capítulo 3, versículo 1, os irmãos que se deixavam enganar por esse outro evangelho. Então a gravidade da situação, ela está no fato de que esses crentes estavam abrindo mão do verdadeiro evangelho, e no capítulo 1, versículo 6, Paulo deixa claro que isso é como se fosse abandonar e perder o próprio Cristo. Isso é muito grave. Não é só uma questão de diferença cultural, social ou racial. Portanto, era tudo isso que estava em jogo nesse debate que Paulo vem trazer aqui, e isso é palavra de Deus para nós. Mas um último e terceiro dado que eu queria trazer aqui, preliminarmente, é que um fato evidente acerca do cenário histórico não pode ser ignorado, e às vezes acaba sendo ignorado, é que nesta carta Paulo expõe detalhes do que é o Evangelho e como ele opera na vida dos crentes. Mas o público-alvo dessa explanação aqui do Evangelho é de cristãos professos. Paulo está falando para crente. Paulo está falando para quem já se converteu, para quem já está na igreja. Isso significa que não são apenas os não cristãos, como nós já dissemos, que precisam aprender o Evangelho. Aprender, aplicar na sua vida, mas também os crentes, também os convertidos. Então eu queria que vocês imaginassem, antes de nós adentrarmos ao texto, a seguinte cena. Você é alguém que se relaciona super bem com alguns irmãos da igreja, eles são um pouco diferentes de você. Você é alguém socialmente polido, você
é alguém que se destaca pela sua postura diante da sociedade. E já os irmãos, esses que você se relaciona tão bem, eles não têm muito traquejo social, né? Eles são pessoas que poderiam ser até mesmo socialmente marginalizadas. De repente, começa a aparecer na igreja pessoas socialmente mais parecidas com você. São mais polidas, né? Pessoas que estão mais ali alinhadas socialmente com você. Aí você começa a fazer de contas, à medida que essas pessoas vão chegando, você começa a fazer de conta que nem conhece mais aqueles irmãos que até pouco tempo você se dava tão bem com eles. E você começa a agir assim, para que aqueles que chegaram não pensem mal de você, não reprovem você, porque você está socialmente mais alinhado com eles. Para que eles não olhem para você e digam, nossa, ele anda com esse pessoal desse tipo aí. Então você, com temor deles, você se afasta daqueles que você antes se dava tão bem. Pois bem, o que aconteceu no texto que nós acabamos de ler foi algo bem parecido com essa cena. Foi algo bem parecido com isso. E aí nós vamos entender isso melhor através do texto. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos crentes, né, dessa região da Galácia, e como já dissemos, de forma muito contundente, ele repreende esses irmãos por estarem passando depressa demais da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo então faz a defesa do verdadeiro evangelho, né, um evangelho que é só Cristo, um evangelho que é somente Cristo que salva, não é Cristo e algo mais. Então, dessa maneira, Paulo vai demonstrar a importância da doutrina da salvação somente pela graça e mediante a fé, como está escrito lá na carta aos Efésios. E o que é tão importante, né, que ele excluía da igreja as pessoas que não mantinham fiéis a essa doutrina. Pelo menos é o que ele deixa claro lá nos versículos 8 e 9 do capítulo 1. Ele amaldiçoa essas pessoas que pervertem o evangelho. Então, lá no capítulo 5, no verso 4, ele também tem uma expressão forte em relação a esses que pregam outro evangelho. Ele diz que de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Então, para clarificar ainda mais o tema em tela, o que Paulo faz? Ele começa agora na carta a narrar um acontecimento entre ele e o apóstolo Pedro, dentre outros personagens, como nós vamos ver aqui, né? E Paulo, ele já havia se encontrado com Pedro em outras ocasiões, né? Ele havia ido a Jerusalém, 3 anos após a sua conversão, se encontrou lá com Pedro, passou cerca de 15 dias junto com Pedro, 14 anos depois eles se encontraram novamente lá em Jerusalém. Em todo esse tempo, o que tudo indica e o que nós vemos lá nos relatos de Atos dos Apóstolos é que eles se davam super bem, eles se entendiam em tudo. Não havia nenhum problema entre Paulo e Pedro. Não havia nenhuma diferença entre esses irmãos. Mas agora, no episódio que Paulo vai escrever aqui na carta aos Gálatas, parece que as coisas azedaram entre eles quando eles se encontram em Antioquia. Já não havia mais essa concordância plena entre eles. E antes de mais nada, antes da gente entrar no texto, eu queria dizer que sobre essa repreensão de Paulo a Pedro, ela leva primeiramente por terra algo que é muito caro à Igreja Católica Romana, que é a infalibilidade papal. Não é esse o nosso foco aqui no texto, mas isso precisa ser dito exatamente por causa dessa controvérsia, né? Os bispos de Roma, eles fingem, né, ser sucessores de Pedro, e isso é algo que talvez, não sei se você sabe, né, mas eles se intitulam, sim, sucessores do apóstolo Pedro, e com a mesma autoridade apostólica, né, inclusive essa autoridade de dizer a verdade de Deus de forma infalível,
Mas o fato é que eles não têm como fazer outra interpretação desse texto, dessa passagem que nós acabamos de ler, a não ser que Pedro falhou, como nós vamos ver a seguir. E isso joga por terra o dogma dessa igreja da farsa papal. É uma grande farsa. Pedro, ele foi usado por Deus, foi escolhido por Cristo para ser o apóstolo, o instrumento para a revelação das Escrituras, né? Ele era um homem e ele falhava como homem. Embora ele nos escreveu, o que ele nos escreveu na palavra de Deus é infalível, é intocável e é imutável, porque é a palavra de Deus. Mas ele, como homem, era falho, não era um homem infalível. Dito isto, o verso 11 então diz que Pedro veio a Antioquia e Paulo lhe resistiu face a face, cara a cara. Aqui não se trata, meus irmãos, de um espetáculo. Não era um espetáculo que Paulo queria promover em cima do apóstolo Pedro. Mas era uma oposição real, era algo feito com toda a fidelidade, com toda a integridade, embora feito da maneira como foi feito. Que às vezes pode nos assustar, pode parecer indelicado. Mas não é uma oposição de inimigo, mas de forma amigável, uma oposição aqui corajosa, onde Paulo vai expressar livremente, né, o seu pensamento, a fim de convencer a Pedro do erro, para que ele possa pôr fim à sua conduta. E por que Paulo agiu assim? O versículo 11 diz, porque era repreensível, porque Pedro era repreensível. Ele estava numa situação de alguém que precisava ser repreendido. Ele tinha feito algo culpável. Por isso ele se fez repreensível. O que mostra certamente aqui que Pedro ele não se opôs a Paulo. Ele não bateu boca com Paulo diante dessa repreensão. No verso 12 diz que, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago. Então, antes de chegarem esses irmãos da parte de Tiago, que vinham lá de Jerusalém, né, e eles vinham sem o conhecimento de Pedro, é o que tudo indica, eles eram cristãos judaizantes. Eram crentes, eram irmãos que se converteram, né, judeus que se converteram, e eram zelosos da lei. E não havia erro nisso, em eles serem zelosos da lei, até a esse momento. Mas antes, né, da vinda dessas pessoas para Antioquia, Pedro, como diz aí no verso 12, comia com os gentios. E esse comer aqui não se refere à ceia do Senhor, se refere a comer mesmo, na mesa comum, sentar na mesa, comer, ir na casa, comer, tomar refeição, conversar com amizade, num ambiente amistoso, ao que tudo indica. Então Pedro, a essa altura do seu ministério, ele faz isso, ele come com gentios, porque ele já sabia que essa distinção de carnes, por exemplo, era posta de lado. E nada era de si mesmo imundo. Ele já tinha recebido essa instrução. E que todas as criaturas de Deus eram boas e não deviam ser recusadas se fossem recebidas com gratidão. Isso equivale a dizer que Pedro, meus irmãos, podia comer um torresmo bem gostoso, sem culpa nenhuma, porque ele já entendia que a carne de porco já não era mais imunda, considerada imunda. Vamos olhar um texto para a gente entender por que Pedro já sabe disso. Atos 10, 9 a 15. Está aqui como palavra de Deus uma visão que o apóstolo Pedro teve, que diz assim, no capítulo 10 de Atos, versículo 9 em diante. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, a qual era baixado à terra pelas quatro pontas.
contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, ou seja, todo tipo de animal. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então veja que através dessa visão, Pedro agora sabe, pela revelação do próprio Deus, que não precisa mais fazer essa distinção. Mais adiante um pouquinho, em Atos 15, 9, temos também uma outra instrução, que aí essa vem do concílio de Jerusalém. Isso aí foi um decreto dos apóstolos, 15, 28. Atos 15, 28. Que já é uma decisão para refletir sobre todos os gentios que haviam sido convertidos. Então diz assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, está claro agora para o apóstolo Pedro, e assim ele vai fazer uso agora dessa liberdade cristã por causa desse conhecimento que ele tem, e ele vai comer junto com os gentios sim, sem precisar observar as leis cerimoniais dos judeus, e principalmente sem observar isso como um requisito para a salvação, para se considerar salvo ou não. Então, nesse contexto, não só os gentios estavam desobrigados, como também os judeus estavam libertos disso, pois a observância dessas leis estava longe agora de ser necessária para a salvação. Antes, o judeu entendia isso como algo necessário para a salvação, agora eles estão libertos disso. E aí o verso 12 diz ainda que, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se. O apóstolo Pedro ele passa a não visitar mais os gentios em suas próprias casas, ele não senta mais com ele não come mais com os gentios, como ele estava acostumado a fazer. Isso demonstrou 2 coisas muito graves na vida daquela igreja em relação a Pedro. Demonstrou uma inconstância, demonstrou uma instabilidade e algo que não é nada conveniente para alguém que era coluna da igreja de Deus. Porque assim Pedro era chamado coluna da igreja de Deus. E aí o que acontece agora é uma dissimulação, uma hipocrisia. Uma hipocrisia. E o motivo que o induz a agir assim, diz o finalzinho do versículo 12, é porque ele temia os da circuncisão. Temiam aqueles que chegaram, aqueles judeus que vieram de Jerusalém, que professavam a fé em Cristo. Não que ele temia que ele corria algum perigo grave, né, talvez de vida, ou que eles fossem maltratá-lo. Mas o que ele temia era ser censurado, reprovado por aqueles irmãos por comer com os gentios, por se dar bem com os gentios, por conviver bem com os gentios. O que tinha aqui era temor de homens. Pedro teve temor de homens, e isso levou a Pedro a comportar-se dessa maneira. Para essa situação existe um provérbio que diz que o temor do homem armará laços, provérbio 29, 25. E veja que a situação piora ainda mais, porque o verso 13 diz que, e também os demais judeus dissimularam com ele. Não os judeus que vieram lá da parte de Tiago, porque eles certamente estavam só observando tudo que estava acontecendo.
Mas os judeus que eram membros da igreja ali da Galácia, né, os que eram membros dessa igreja desde o início, eles foram influenciados por Pedro e dissimularam com ele. Certamente, sobre o mesmo temor e sobre o exemplo de Pedro, eles passaram a agir de forma hipócrita, de forma dissimulada em relação aos gentios. Até Barnabé. Diz o versículo 13 que a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Um homem tão bom. Barnabé, meus irmãos, aquele homem cheio de fé, do Espírito Santo, companheiro de Paulo na pregação para os gentios. Tem até uma música antiga, não sei se todos aqui conhecem, alguns, os mais antigos, devem lembrar dessa música, né? Que fala da vida desse homem. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Até tu, Barnabé, até tu entrou nessa dissimulação contra os irmãos gentios. Então, nós chegamos agora no versículo 14, que diz que quando, porém, Paulo dizendo, né, quando agora eu vi que eles não procediam corretamente, ou seja, que eles estavam agindo de forma contrária ao Evangelho, e que isso não era correto, aí agora é a hora que Paulo, de fato, coloca o dedo na ferida, porque ele diz que eles não procediam corretamente. Na teologia nós dizemos, e eu disse isso também na quinta-feira, falando de um outro texto, que deve haver entre nós ortopraxia, ou seja, a nossa prática deve estar em conformidade com a verdade, em conformidade com o ensino correto. Nós agimos da forma que nós cremos. Então, ou seja, a ortodoxia, que é o ensino correto, nós somos ortodoxos, primamos pela ortodoxia, pelo ensino correto da palavra de Deus, mas devemos primar também pela ortopraxia, que é a prática de acordo com o ensino correto, que é a prática que corrige o nosso caminho, é a prática que endireita o nosso caminho, porque nós, por natureza, somos todos tortos e errados, por isso a gente precisa do ensino correto para andar de forma correta. Mas esses irmãos estavam vacilando. E o vacilo deles, em parte, era porque eles eram pela graça, pela salvação pela graça, pela fé, mas também, em parte, pelas obras da lei. E aí que está o problema, porque essas obras da lei, como requisito para a salvação, e esse era o real problema, para se considerar salvo, aceito diante de Deus. Os gentios não estavam tão salvos assim na perspectiva desses nossos irmãos, porque eles precisavam de algo mais. Eles não precisavam só de Cristo, eles precisavam também cumprir algumas coisas, alguns procedimentos da lei mosaica. Então eles queriam unir Cristo e a graça com as cerimônias da lei, e dessa maneira o caminho ficou tortuoso. Dessa maneira as coisas não andaram bem, e aí Paulo ainda diz no versículo 14 que eles não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Embora o padrão moral era conforme o Evangelho de Cristo, o padrão moral, né, de Pedro e desses irmãos judeus, ainda assim, a conduta deles não estava de acordo com o Evangelho genuíno, o Evangelho que não pode ser misturado, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, como nós já vimos, esse Evangelho, né, a respeito da justificação e salvação, ele exclui todas as obras da lei. Moral, cerimonial, né, e declara uma inteira liberdade do jugo da lei, porque é isto que Cristo fez.
declarou a liberdade do jugo da lei em termos de salvação, tanto a judeus como a gentios. Então, logo que isso é observado, Paulo, com autoridade apostólica, com autoridade de quem realmente pode fazer o que ele está fazendo, para evitar as consequências ruins que pudessem advir, ele toma essa atitude. No versículo 14 ainda diz que ele disse a Pedro na presença de todos. Veja que a repreensão foi dada pessoalmente, na presença de todos que estavam ali, inclusive na presença de Barnabé e dos demais judeus envolvidos nessa hipocrisia praticada. E também estavam presentes os irmãos da igreja, certamente, todos eles. E isso foi feito publicamente porque a prática deles era pública, e isso estava trazendo um problema muito sério, que, como eu já disse, isso afetava na natureza do Evangelho. A salvação pela graça e pela fé, e somente por Cristo. Então, o que Paulo falou, então, no versículo 14? Se tu, Pedro, sendo judeu, vives com os gentios e não como judeu, porque afinal de contas, Pedro era nascido de pais judeus, criado na religião judaica, sabia tudo sobre o judaísmo, não era considerado um mestre, mas foi criado nos costumes judaicos. Então ele agora, depois de convertido e tendo a instrução de Deus, ele vivia normalmente com os gentios, comia, bebia, sem observar as leis cerimoniais do judaísmo. E como nós já dissemos, ele já sabia que essas exigências não eram mais obrigatórias e não tinham o poder de salvar. Então Paulo faz uma indagação final para Pedro e diz: por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Sendo tu judeu e comia com eles, por que agora você obriga eles a viverem como judeus? Paulo questiona com que consciência, com que honra, com que integridade, com que coerência com seus próprios princípios e com as suas práticas anteriores, você pode agora obrigar os gentios a fazer assim. Essas leis nunca foram dadas a eles, nós lemos isso lá em Romanos, na liturgia. O que eles tinham é aquilo que todos nós temos. A lei que nos é dada por natureza, e por natureza todo homem tem a lei de Deus gravada no seu coração. E ela é despertada na regeneração, a fim de obedecermos a Deus. Mas não é uma obediência legalista, como nós veremos ao final. Pedro, ele não fez isso por força, por violência, ele não impôs isso aos gentios. Não foi através de pregações, de convicções, mas ele fez pelo exemplo, meus irmãos. E isso era muito forte, muito poderoso, afinal de contas ele era um apóstolo. Afinal de contas ele era alguém extremamente visado dentro da igreja. Ele era um apóstolo enviado pelo próprio Senhor Jesus. Como que ele podia fazer uso de qualquer meio que fosse para obrigar os gentios a agir dessa maneira? Concluímos então sobre esse aspecto, que houve mesmo um erro grave, uma conduta não condizente com o Evangelho. E agora eu quero partir aqui para a nossa conclusão e fazer algumas aplicações. Entenda, meus irmãos, que esse texto ele falou muito ao meu coração, ele me confrontou extremamente nas minhas atitudes, nos meus comportamentos. E a aplicação desse texto ela serve para cada um de nós aqui, sem exceção. Então não aplique, como às vezes a gente costuma fazer, não aplique ao outro, aplique a você mesmo. Cada um de nós aqui precisamos tomar essa verdade para si. Nós precisamos da verdade de Deus internalizada em nós e aplicar nos nossos corações e poder ajudar o nosso próximo também quando a gente tiver a oportunidade. Então, como eu disse lá no início, essa controvérsia parece algo longe de nós, muito remoto,
mas é verdade eterna da maior importância que Deus trouxe para nós. Fomos ensinados aqui que as divisões, a desunião das igrejas da Galácia deviam ser essa confusão acerca da natureza do Evangelho, e nós pudemos observar aqui como que a confusão acerca da natureza do Evangelho adveio nesse caso, e ela pode advir nos nossos dias, de diferenças culturais e sociais. E isso é algo muito perigoso, por isso Paulo tratou com tanta veemência sobre esse assunto. O pecado de Pedro aqui foi o do nacionalismo. Ele insistiu que os cristãos não podem agradar a Deus de verdade, a menos que sejam judeus. Erro grave. O caso é que o nacionalismo ele é só uma forma de legalismo. E o legalismo ele busca algo além de Cristo, sempre. O legalismo sempre vai buscar algo além de Cristo, a fim de que a gente se apresente aceitável e puro diante de Deus. Eu preciso fazer algo mais para ser aceitável diante de Deus. E aqui eu não estou falando em termos de santificação, estou falando em termos de salvação. Pessoas que às vezes têm medo de perder a salvação. É nesse aspecto que nós estamos falando. E um autor, Tim Keller, diz que esse legalismo, ele resulta sempre prestem bastante atenção, esse legalismo, ele resulta sempre em um orgulho e medo, isso no campo da psicologia. Legalismo resulta em orgulho e medo, e em exclusão e conflito no campo social. O que o legalismo produz é orgulho e medo, ao contrário do Evangelho, que produz humildade e paz. São coisas antagônicas. O que o legalismo produz é exclusão e conflito no campo social, como dissemos, mas ao contrário do Evangelho, que produz inclusão e paz. Coisas antagônicas. E hoje em dia há muitos, meus irmãos, muitos exemplos de comportamentos sociais exclusivistas, que são baseados no fracasso em compreender e praticar a justificação pela fé, como no caso do texto em que nós lemos. E algum deles eu queria citar aqui. O sectarismo, no espectro mais amplo, o sectarismo. O que eu estou falando? Estou falando quando denominações que colocam crenças específicas acima, acerca do comportamento ético ou da política eclesiástica, acima do Evangelho. Colocam coisas secundárias acima do Evangelho. Exige aquilo acima do Evangelho como requisito de salvação. E com isso, então, querem mostrar que a sua igreja é superior, é melhor. Sem contar os absurdos de alguns que dizem que só eles são salvos. Isso é sectarismo. São separados. Se não for daqui, você não é salvo. Se você não for da minha denominação, você não é salvo. Outro exemplo que tem muito a ver com a nossa realidade diária é quando se levantam atitudes classistas, nacionalistas, até mesmo racistas do mundo, e a gente traz isso para dentro da igreja. A gente pode conhecer irmãos que se enquadram nas mais variadas classes, grupos, tipos de personalidade, que podiam ser objeto do nosso desdém na vida que a gente levava antes de ser crente. Então, dependendo da classe da pessoa, dependendo do grupo em que ela vive, dependendo da raça da pessoa, quando não era crente, pode ser que eu tinha desdém de algum tipo de pessoa assim. Fora da igreja. Podia ser que existia isso. Mas eu estou falando que a gente podia não gostar
de tipos de pessoas assim quando nós não éramos crentes. Irmãos que porventura são da classe operária, pode não gostar do ambiente mais refinado. O contrário também pode ser verdade. Irmãos de determinada posição política pode não gostar da presença daqueles que pensam diferente politicamente. Não gosto muito do ambiente onde o pessoal pensa diferente de mim politicamente. Irmãos, porventura, muito talentosos, né? Pode não se sentir confortável com pessoas nada talentosas. E aí sendo tratados de forma igual dentro da igreja. Não tem talento como eu, mas é tratado de forma igual dentro da igreja. A gente pode, às vezes, ser infeliz à volta de pessoas cuja ênfase cultural é diferente, explora mais a cultura que eu. Não me sinto tão feliz assim perto daquele irmão. E nesse contexto, e no meio dessas diferenças, e em meio a tudo isso, a gente pode, de repente, agir como Pedro nessas situações, como Pedro agiu, de modo aparentemente educado, mas não correto. Meus irmãos, não vamos fazer isso, não vamos agir assim, só para sermos aparentemente educados. Nós devemos fazer por se tratar do modo de vida de um crente que conhece o verdadeiro evangelho, que não olha para essas diferenças e não vê isso como algo que me deixa mais santo ou menos santo, ou que considera a salvação ou não do outro irmão. Para isso, nós precisamos deixar o nosso medo, o nosso orgulho de lado, assumir uma postura de humildade e paz, que é o contrário do que o legalismo propõe, uma postura de humildade e de paz diante de Deus e viver a comunhão que nos é possível em Cristo Jesus. Nos tornarmos irmãos, nós nos tornamos irmãos pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Cristo, o que foi morto e ressurreto, que as Escrituras nos dizem, dentre os mortos, que nos deu esperança de vida eterna. Isso é a nossa motivação para nós vivermos juntos eternamente. E nós vamos viver juntos eternamente. Por isso é que nós precisamos, meus irmãos, e aqui uma atitude bem prática, uma aplicação bem prática desse texto. Nós precisamos comer à mesa juntos. Nós precisamos nos visitarmos. Nós precisamos sermos hospitaleiros, cordatos. Nós precisamos manter contato social. Nós precisamos verdadeiramente nos preocuparmos com as nossas dificuldades entre nós. Nós precisamos nos esforçar para tornarmos amigos de verdade, apesar das diferenças que o mundo nos impõe. E quantas diferenças o mundo nos impõe. E essas diferenças, elas servem para nos tornar hipócritas muitas vezes entre nós. Mas no reino de Deus nós somos todos irmãos, e essa é a verdade e a realidade que nos assiste, que nós somos irmãos. Que o nosso relacionamento ele deve ir para além de ser formal, para além de um cumprimento aqui na igreja. O nosso relacionamento, os nossos encontros devem ir para além das reuniões da igreja, as reuniões oficiais da igreja. Os nossos encontros devem ir para além disso. O valor que nós temos, meus irmãos, não está em nada deste mundo, não está em nenhuma raça, em nenhuma etnia, não está em nada que eu sou, em classes sociais ou culturas. Nenhuma dessas coisas podem nos salvar. O que nos torna valorosos diante de Deus é Cristo. É Cristo que torna você valoroso. É Cristo que faz você valer alguma coisa.
É isso que nos iguala diante de Deus, é Cristo. O amor de Deus em nós, a presença do Espírito Santo, isso que nos torna valorosos diante de Deus, e é esse valor que nós devemos reconhecer uns nos outros. E é nessa perspectiva que a gente deve desenvolver a nossa comunhão. Sem acepção de pessoas, sem hipocrisia, mas baseados no amor de Cristo. Nós devemos então amar uns aos outros, respeitar uns aos outros. E que assim o Senhor possa aumentar a nossa fé, para nós crermos na verdade de Deus, buscarmos ser instrumentos de Deus para que nós avancemos. A gente não pode retrair, a gente tem que avançar sempre, a gente tem que crescer. E que assim Deus nos abençoe.